Olá pessoal, vejamos aqui mais uma questão da EFON 2020 de Física, uma questão que envolve basicamente leis de Newton e estudo dos gases. Nesta nossa videoaula de número 97. Um balão de volume V igual a 50 litros está cheio de gás hélio e amarrado por uma corda de massa desprezível a um pequeno objeto de massa m. Esse balão encontra-se em um ambiente onde a temperatura é de 27 graus Celsius e a pressão vale 1 atmosfera. Considerando-se que a pressão no interior do balão seja de 2 atmosferas e que o gás está em equilíbrio térmico com o exterior, qual deve ser o menor valor possível da massa m para que o balão permaneça em repouso? Dados: massa molar do ar igual a 29 gramas por mol, a massa molar do gás hélio igual a 4 gramas por mol, constante universal dos gases R igual a 0,082 atmosfera litro por mol vezes Kelvin. Considere a massa do material que reveste o balão desprezível e todos os gases envolvidos no problema, gases ideais. Então, temos aí as opções de resposta, vejamos aqui a resolução. Inicialmente temos aqui os dados do problema, então o volume do gás, que é o volume do balão, no caso igual a 50 litros, o gás, o volume que o gás ocupa é o volume do próprio balão, é a temperatura aqui, T maiúsculo do ar, já em Kelvin, precisamos transformar. Nos 27 somamos com 273, a 300 Kelvin. A pressão do ar, 1 atmosfera. A pressão do gás, 2 atmosferas. A temperatura do gás também é 300 Kelvin, já que está em equilíbrio térmico com o gás no interior do balão. A massa molar aqui do ar, 29, e a do gás, 4 em grama por mol, e o R 0,082 nesta unidade. Então, desejamos aqui o M minúsculo, a massa do pequeno objeto pendurado, preso ao balão através de uma corda. Então, aqui a condição para o balão permanecer em repouso, e o P maiúsculo indica peso, P minúsculo para pressão. E na escrita. Então, peso do pequeno objeto de massa m minúsculo mais o peso do gás no interior do balão é igual ao empuxo que o ar exerce. Os pesos são verticais e para baixo, e o empuxo aqui vertical na vertical e com sentido de baixo para cima, dando este equilíbrio. No caso em que a gente considera aqui a partir da segunda lei de Newton, que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, lembrando que a aceleração é nula, já que o sistema todo está em repouso, consideramos em repouso, então a atração no fio, a reação será cancelada, quando consideramos a massa total do sistema. Então aqui fica a massa vezes a gravidade para o peso do pequeno objeto, e no caso o peso do gás é a sua massa vezes a gravidade, e aqui o empuxo, a densidade do ar vezes o volume deslocado, de ar deslocado, que é o volume do balão, por definição de empuxo, vindo lá da hidrostática, e vezes a gravidade. No próximo passo aqui podemos cancelar a gravidade, ficando aqui apenas com no primeiro membro com a massa do objeto mais a massa do gás. No segundo membro, a densidade do ar vezes o volume do balão, que também é o volume do gás. Então, nesta linha aqui, a substituição da massa e da densidade vem do fato aqui dos gases do ar
considerado como um gás ideal. Tem comportamento de gás ideal, a equação aqui de estado de um gás ideal. PV igual a nRT. Então, no caso, para a massa, a gente pode, aqui, no lugar do número de mols, colocar a massa pela massa molar, em maiúsculo. Isolando-se aqui o M minúsculo, vai ficar, né, a pressão vezes a massa molar, vezes o volume, sobre a constante R vezes a temperatura em Kelvin. Okay? Vai corresponder a esta substituição aqui para a massa do gás. E para a densidade do ar, podemos também ver o seguinte, trocando-se aqui a massa molar com o volume, então passando a massa, multiplicando a pressão e o volume, descendo e dividindo a massa, M minúsculo, então é M minúsculo. Pelo volume é a densidade. E aí a densidade, né, isolada fica pressão vezes a massa molar sobre, né, a constante R vezes a temperatura, que é esta segunda substituição aqui, no lugar da densidade. E reforçando o volume do balão, o volume do gás. Então, agora, vamos isolar a massa do objeto, né, passando toda esta quantidade para o segundo membro e mudando de sinal. E agora, observamos que no segundo membro, o denominador aqui, os denominadores das duas frações, é o mesmo aqui, então repetimos e subtraímos os numeradores, só que podemos colocar o volume do gás em evidência. Vai ficar essa diferença, a pressão e a massa molar para o ar e para o gás. Agora vamos substituir os valores, os dados numéricos, e efetuar os cálculos. Então, aqui, pressão do ar, 1 atmosfera, vezes a sua massa molar, 29, menos a pressão do gás, 2 atmosferas, vezes a sua massa molar, 4, e o volume, 50 litros. Sobre a constante, 0,082 vezes 300 Kelvin, que é a temperatura absoluta. Okay? Então, 29 menos 8, parênteses, dá 21, 21 vezes 50, 1050, e o produto no denominador, 0,082 vezes 300, dá 24,6. Essa divisão leva aproximadamente a uma massa de 43 gramas, e que esta opção de resposta aparece na letra E. E, pessoal, acompanhe, né, as videoaulas do canal. Lembrando que na playlist, além de resoluções em física, também, né, vocês podem acompanhar resoluções em matemática da EFON. Desejo a todos sempre bons estudos, conto com seu apoio, inscrevendo-se no canal e incentivando o projeto de mais resoluções. Até a próxima videoaula e um abraço a todos.